mas eu acho que acabou a luz dela, e aí ela acabou caindo. Você conseguiu ler alguma coisa, nego? Eu vou falar a verdade, eu não li nada porque eu tô com a Covid, faz mais de semana que eu não consigo abrir os olhos. Eu só Ah, hoje, coitado. aí hoje eu tô uma coisinha melhor, né? Daí eu disse, vou ter Tá. que olhar, ver as aulas, né? E que sintoma mais que você tem, além da A visão? fraqueza, a Fraqueza? fraqueza. É demais, demais, não tem. Daí ontem eu passei bem, me deu um reanimo, já prestei para pegar e lavar uns pratinhos ali, dar uma Aham. animada. Aí essa madrugada deu uma dor, acho que no intestino, uma dor, achei até que ia ter que ir para o hospital, fiquei mal de madrugada. Sim. Aí agora de tarde veio uma fornecedora minha aqui, disse que é tudo da Covid, que isso aí é tudo da Covid, que complica, um dia é uma coisa, outro dia é outra. É, Aí ela não passou está aqui. errada, não. É isso mesmo. Mas você não É chegou que, aí a médico, não? não, fui fazendo tratamento, fiz o tratamento, já terminou o tratamento, tudo. Tá, Já tô ok. para 14 dias, já vou fechar amanhã. Tá, você não contamina mais ninguém agora. É, a mulher que veio aqui hoje, ela disse que não tem mais perigo de contaminar Não, mais. não, Ela só, disse só. que pra É. mim eu vou ficar vários dias, porque ela disse que ela pegou, ela foi uma das que pegou no começo, e ela é uma mulher nova e disse que ainda tem a câncer. Ah, E sim, agora? sim. Minha mulher também. Dói a cabeça, Dói. tudo, tudo, tudo. Que saco, né, cara? Que doencinha chata. E tem gente já pegando pela segunda vez, então toma cuidado, né? Tá? Já tem 5 casos em Garibaldi. Tem o Vanderlei Luxemburgo, que é aquele técnico de futebol que pegou pela segunda vez agora. Tem alguns Pois casos é. lá fora também, então tem que evitar. Oi, Jennifer, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia, querido? Seja Tudo. bem-vinda. Que bom que voltou. Jennifer, você conseguiu ler algum dos artigos? Eu li um Aham, que falava sobre. Ai, deixa eu ver aqui que eu imprimi ele, professor. Só um tá minuto. bom, querida, tranquilo. O importante, Mãe de Fátima, é que você entenda o assunto, tá? Então, você vai ver que você pratica a responsabilidade social e ambiental no seu dia a dia, só que talvez você não saiba que se chama assim, tá? Então, deixa ela falar sobre o artigo dela e eu explico a vocês duas, tá bom? Sim, por isso eu disse, eu vou pelo menos escutar, eu tô no escuro aqui, eu disse Isso escutar as aí, aulas, né? Daí tá eu. ótimo, tá ótimo. E as outras matérias, como é que você tá? Umas ali que quer demarcar uns, como é que se diz, As os. objetivas de coisinha? Sim. Não, como é que eles dizem? Uma questão de marcar ali, daí eu pedia pro guri ler e eu dizia a resposta para ele, mandava ele marcar para mim. Ah, que bom. O que é o tal de. Ah, eu não lembro agora o que é. É, Sei que é que tinha que mandar que até dia 15, aí eu pedi ajuda para ele, né? tá bom. Só que eles explicam e é verdade, mãe, não adianta a gente fazer para a senhora, é mais antes a esperar, sarar e fazer, porque daí a senhora não vai aprender. Aham, Daí eu disse, então deixa aí que aí eu faço depois. tá certo. Fala, Jennifer. Eu li sobre diversidade em empresas significa mais do que marketing. Isso. Esse artigo é bem legal. E o que que ele trata? Olha, professor, eu li, mas eu Eu, eu, não. o título já é autoexplicativo. Deixa eu então ajudar você. Olha só, o que que acontece? As empresas fazem anúncios bonitos na televisão, botam atores negros, atores gays, casais, famílias inteiras, né? E aí eles tentam mostrar que eles são empresas que respeitam as pessoas, independente da sua cor, independente da sua idade, independente da sua escolha sexual, independente da sua escolha por religião. Só que no dia a dia, as empresas falam que são assim, mas não agem assim. Então, nós tivemos há pouquíssimo tempo o caso do Carrefour, né? Que o rapaz já havia tido desentendimentos lá com outro funcionário, mas por mais desentendimento que fosse, nada justificaria alguém segurar um ser humano por trás e o outro bater sem parar, como se o sujeito tivesse armado e dando tiro para tudo quanto é lado. Isso aí é uma mostra de que as pessoas, que as lideranças,
não se preocupam em treinar os seus funcionários para que eles deixem aqueles preconceitos que eles trazem de casa no lixo. E como é que eu faço isso? Só dizendo? Não, no dia a dia, eu, enquanto empresa, tenho que praticar isso. Então, eu tenho que dar acesso na minha empresa para pessoas com baixo nível de escolaridade, eu tenho que dar acesso à minha empresa a pessoas com mais idade, eu não posso criar caso porque a pessoa é um drag queen, eu devo inserir essas pessoas de fato. É fácil? Não, porque eu já tenho os meus antigos funcionários que trabalham na empresa, em que eu tenho que, devagarzinho, não pode ser goela abaixo, devagarzinho mostrar a importância de nós termos pessoas diferentes trabalhando na mesma empresa. Porque pessoas diferentes permitem que você tenha visões diferentes sobre uma mesma coisa. E aí, quando eu tenho visões diferentes sobre uma mesma coisa, eu consigo enxergar possibilidades que eu talvez não conseguisse. Então, eu já dei para vocês o exemplo do cego. Essa semana teve o Dia Nacional do Cego, que na verdade não foi o Dia Nacional, foi o Dia Mundial do Cego, do deficiente visual. E eu acho que eu comentei com vocês, se eu não comentei, comento agora, de que os carros elétricos, quando eles foram feitos de uma forma muito inteligente. Você não gasta mais petróleo, né? Ele é um carro que passa a ser com grande preocupação ecológica, e ele tem uma outra qualidade interessante, que é não fazer barulho. Então as pessoas dentro dele ficam muito confortáveis, ninguém fica cansado. Mas tem um problema. Como ele não faz barulho algum, nem do lado de fora, se eu tiver um cego andando na rua e ele seguir pela audição, ele pode morrer atropelado porque ele não vai ouvir o carro e vai atravessar na hora errada. Ora, como é que a gente chega a uma conclusão dessa? Se dentro da nossa equipe a gente tiver um deficiente visual, essa pessoa vai dizer, olha, vocês estão fazendo um carro fantástico, que não tem barulho, que legal. Mas como é que eu vou ouvir esse carro quando eu estiver andando sozinho na rua? Né? Então os caras vão ter que colocar um pequeno barulho, um sonzinho, que não seja desagradável para as pessoas que estão andando na rua não ficarem chateadas, mas ao mesmo tempo que seja um barulho suficientemente alto para que possa alertar um deficiente visual, né? E as pessoas talvez não tenham essa visão porque não são cegas. A mesma coisa, como é que eu posso falar sobre ser negro se eu sou branco e sou visto como branco? Outro dia acho que foi ontem, um testemunho fantástico de uma... Ela é uma historiadora, é uma professora de história com uma vasta bagagem acadêmica, negra, estava andando na rua, uma senhora branca a abordou e perguntou, você faz faxina? Não que faxina seja uma vergonha, não é? Eu mesmo já fiz faxina, tenho certeza que todo mundo aqui já fez. Mas acontece que na cabeça dessa senhora branca, quem é negro nunca fará outra coisa que não um trabalho que não exija preparo acadêmico, né? E ela ficou muito chateada com isso. Quer dizer, a cor dela falou antes dela mesma. Isso as pessoas fazem no dia a dia e não se dão conta, né? Professor, Fala, querida. queria falar uma coisa. Esses dias eu fui escrever minha mãe num concurso público, né, para fazer uma prova. Aí eu li todo o edital, né, para ela, e ali dizia, né, 5 vagas para pessoas negras. Isso eu acho uma coisa muito errada. Você é contra as cotas? Eu acho muito errado, porque o que eu penso? Isso significa, então, que... Como é que eu posso explicar o meu... Eu sou muito ruim, assim, de me expressar, assim, em relação às palavras. Eu prefiro escrever. Sim. Bom, você acho errado isso. Tá. Você acha que deveria ser a condição econômica e não a cor da pessoa? Sim. É isso? Tá. Sim. Olha só, essa discussão que você está tendo agora é uma discussão que já vem de muito tempo e até hoje não se chegou a uma conclusão de qual seria o melhor. Qual é o problema aqui, especificamente em termos de Brasil, tá? A nossa escravidão terminou há muito pouco tempo. A escravidão oficial, tá? A oficiosa, ou seja, aquela que continua existindo,
ela é vigente. Hoje, de cada 3 pessoas presas, 2 pessoas e um quebradinho são negras. De uma forma geral, os negros têm menor acesso à educação de qualidade, têm menor acesso à saúde, têm menor acesso a moradias em condições sanitárias e, por consequência, elas têm menores chances de crescer na vida. Então, quando se criou as cotas, quando se deu a ideia de que a cor é um determinante para se ter uma reserva de vagas, foi para poder fazer com que parte dessa população que hoje não tem acesso a nada disso possa ter acesso. E se espera, porque os estudos mostram, que os filhos das pessoas que têm educação também passam a ter educação. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é só pai branco ou mãe branca, ou pai negro e mãe negra, ou asiático. De uma forma geral, toda vez que você tem pais com baixo nível de escolaridade, há uma grande tendência que os filhos também tenham baixo nível de escolaridade. Quando você cria a cota, você faz com que uma parte daquela família que não teve acesso à escolaridade possa ter acesso. E se espera que a próxima geração, seja os filhos daqueles que tiveram acesso, também passem a ter e assim por diante. Isso é uma coisa que vai levar mais ou menos 100 anos para se deixar em linha. Tá? Agora temos um outro problema no Brasil. Nós temos muita gente que aparece branca, mas é negra, porque ou a mãe é negra ou o pai é negro, e aí nasceu com a pele mais clara. Essas pessoas hoje, elas também têm as mesmas dificuldades de acesso, e se elas vivem numa sociedade preconceituosa, como é a nossa aqui, quando alguém descobre, mas a tua mãe é negra, mas o teu pai é negro, as chances já começam a cortar para a pessoa. Então, por isso que se criou cota. Você deve estar falando assim, o professor deve ser a favor de cotas. Eu não tenho posição firmada ainda sobre isso. Uma certeza eu tenho. Nós temos que melhorar o ensino básico. O ensino, aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, isso tem que ser melhorado de forma urgente para todos. Porque se eu melhoro isto, se a pessoa for branca, preta, amarela, a cor que tiver, ela vai ter chance de ter uma boa formação, e aí dali ela consegue ir para o fundamental, para o médio e para uma faculdade. Quando eu não dou uma chance de ter uma escola boa, em que a pessoa de fato aprenda matemática, de fato aprenda português, dificilmente essa pessoa vai ter chance de ir para frente. Ela vai ter que ter muito mais força de vontade do que uma outra pessoa que teve as condições. Eu vejo pelos colegas aqui dos meus filhos, tá? Eles estudam numa escola de classe média, é o Marista, aqui em Novo Hamburgo, não é a melhor escola da cidade, mas é uma escola que tem que pagar, não é barato, é R$1.000 por mês. E várias das crianças que estão ali estão sofrendo com o aprendizado, porque vieram de escolas públicas aqui de Novo Hamburgo, que já teve um tempo, há 30 anos atrás, que eram de excelente qualidade, caiu demais. E elas estão levando uma surra danada para tentar acompanhar o ano. Então, mesmo nessa época de pandemia, essa coisa maluca, estão tendo dificuldade. Eu estou fazendo um projeto de ensino aí no Instituto, em que eu entrevistei os alunos do primeiro ano e do terceiro ano antes da pandemia. E eu queria saber qual era a escolaridade dos pais. E, de uma forma geral, boa parte dos nossos alunos, os pais, homens, pai mesmo, tem só o ensino primário. Algumas mães têm ensino médio e muitas têm ensino superior. Ou seja, as mulheres parece que conseguem atingir mais anos de estudo do que os homens. Isso pode afetar a vida dos meus alunos? Pode. Porque se eu tenho um pai que acha que ele conseguiu vencer na vida sem precisar estudar, nem sempre ele terá maturidade para incentivar o filho dele a estudar, ou a filha dele a estudar. E isso faz com que qualquer dificuldadezinha que tenha, meu filho, não se preocupa não, qualquer coisa você vai fazer o que o papai faz, e aí você vai ganhar a vida. E a vida não é mais assim. Eu estou com 57, tá? Sou filho de funcionários públicos. Meus pais trabalhando 35, 40 anos cada um nas empresas deles. Eu sou o quinto filho. E sou muito mais novo do que minha irmã mais nova. Então, meus pais tiveram 4 filhos, levaram 6, quase 7 anos para me ter. Então, eu já nasci com eles velhos. A minha realidade já é muito diferente da realidade que foi dos meus irmãos.
E aqueles que estão hoje no mercado de trabalho, como é o caso de vocês, terão uma realidade ainda mais distinta. Cada vez a gente precisa se preparar mais, ler mais, estudar mais, porque aquilo que a gente tem como profissão hoje, daqui a alguns anos vai deixar de existir. E a gente precisa estar se aprimorando sempre. Agora imagina se eu sou de uma família em que não tinha o hábito de me estimular a estudar. Eu vou estudar? Não vou, eu vou parar, porque, deixa que a vida me leva, o que vier para mim tá bom, e eu vou desanimando, desanimando e vou ficando para trás. O que vocês todos estão fazendo aqui é mostrar que ter força de vontade é muito importante. Se vocês não tiverem força de vontade, vocês não vão vencer e não vão passar exemplo para as demais pessoas da família de vocês. Eu sei que eu não te ajudei com a explicação do qual é o certo e qual é o errado, porque essa conversa sobre cota não tem certo e errado. Tem visões de um, visões de outro. Assim como você tem a sua, muito provavelmente a Maria de Fátima tem outra, a Alice tem outra. Não vamos chegar nunca num acordo. A única certeza que nós temos é que nós somos um país muito desigual, muito injusto, e que as pessoas, quanto mais pobres elas são, menos chance elas têm de crescer. É uma pena. Nós temos 1,5% da população que tem dinheiro de todo o restante, a mesma quantidade. É que não comparando, né, professor, é a mesma coisa o que tem as vagas para os deficientes, né? Daí, assim, tem cada loja é obrigado a ter tantas vagas para a pessoa deficiente, né? Sim. Esses dias eu tive numa loja, antes de eu ficar doente lá, e estava olhando o rapaz atender. O rapaz bem atrapalhado, daí chegou uma mulher e daí eu vi quando a mulher disse assim, nas lojas Benoit, um alemãozinho que atende lá, que é deficiente, é meio doente. Daí eu vi quando a mulher disse assim, que pouca vergonha, contrataram uma pessoa desse tipo para atender, aí ó, a gente fica 1 ano na fila. Eu olhei para ela, chacoalhei a cabeça, é uma pessoa que precisa de emprego, né? Quem sabe lá ele está ajudando a família dele, né, com aquele dinheirinho, é atrapalhado, mas é né, a deficiência dele, né, precisa Sim. trabalhar, né? Eu acho que falta um pouco de empatia, né, Maria Fátima, né? Sim. Se colocar no lugar do outro. Podia ser meu parente, podia ser meu filho, podia ser meu irmão, né? Que está ali precisando. A gente tem que ajudar. Essa pandemia não deixou a gente mais humano, infelizmente. Eu vejo que algumas pessoas que são mais solidárias estão mais ainda e outras não são nada solidárias. Eu fico muito triste com isso. Alice, conseguiu ler alguma coisa? Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo. Eu li sobre o consumo, senhor. Esse também é muito importante. Promoções de começo de ano e o consumo consciente. Tá. E que conclusão que você chegou lá do seu artigo? Eu me lembrei da aula que o senhor falou sobre a sua TV, que o senhor disse que até precisaria comprar uma nova, mas que estava pensando o que ia fazer com ela para não poluir o meio ambiente também, Exatamente, né? Isso aí. E às vezes a gente compra coisas que acaba não usando porque fica ludibriado com o preço das promoções, essas coisas assim, né? Não, eu tenho que ter porque meu vizinho tem, né? Por exemplo, eu tenho uma sala aqui que é boa, tá? Mas sim, se eu for colocar uma televisão ali, se essa minha queimar e eu resolver ter uma televisão de 65 polegadas, o meu vizinho vai ver que vai chegar uma caixa de 65 polegadas aqui e eu vou matar ele de inveja. Mas vai ficar uma droga na minha sala. É assim. Eu fiz isso e me arrependi. Agora eu tô pagando TV. Aí ela não está adequada para o tamanho de sala. Então, assim, ó, as pessoas têm que pensar, para que tanta televisão? Será que a gente precisa de tantas, né? Então, os meus filhos agora, Natal semana que vem, eu perguntei, o que vocês querem ganhar de Natal? Eles ainda, não tem 9, eu tenho 12. Fizeram a cartinha para o Papai Noel, que é a forma da gente saber o que eles querem, né? Sim. O mais velho botou os instrumentos de fazer escultura em madeira, aquelas laminazinhas, porque ele conheceu um tio da minha esposa que é muito pobre e que faz escultura em madeira para sobreviver. Então ele queria fazer umas esculturas para poder dar para esse tio poder vender. Quer dizer, para ele não pediu nada. E o mais novinho, de 9 anos, ele não quer nada. Senão eu tenho tudo, não preciso de nada. E isso me encheu de orgulho, porque assim, ó, a gente não precisa de muita coisa para viver, né? A gente veio para essa terra completamente pelado e vai sair daqui completamente pelado. Tudo que a gente luta para conseguir em termos de bens materiais
alguma coisa vai acontecer, ou vai cair uma água sanitária em cima de uma roupa, ou eu vou me cansar da roupa, ou aquela televisão aquele aparelho eletrônico que eu tanto queria, celular de 4 mil reais. Para que alguém precisa de um celular de 4 mil reais, gente? Vamos É lá, muito status, né? É Aí, mais a gente acaba comprando para mostrar para os outros que tem aquilo ali, né? Exatamente. E assim, ó, dali a um ano, aquele celular de 4 mil reais já não me serve mais, porque já lançaram outro mais moderno, eu quero o outro, e nem terminei de pagar o anterior ainda, já estou comprando o outro. As pessoas têm que ter um consumo consciente, e é isso que eu estava falando com a Maria de Fátima no começo. Se a gente pratica isso no nosso dia a dia, que é ter uma exata noção de quanto as coisas custam, a gente vai mudar a maneira de viver. Então, uma das dicas que eu dou assim, o pessoal diz, mas a prestação é baratinha, são só 40 reais por mês. Tá, agora faz a conta, que nós brasileiros temos esse mau hábito de fazer por mês. Faz a conta no ano, quanto dá? 40 vezes 12 dá 480 reais. Se você tivesse guardado esses 40 pila todo mês, em vez de ter torrado em porcaria, 480, você não poderia começar a pensar em outras coisas, como, por exemplo, um curso legal que ninguém te tira, ninguém estraga esse curso? Ou uma viagem, que viagem também é importante, porque a gente viajando, a gente abre a cabeça da gente, a gente conhece novas culturas. Em suma, é repensar. Eu tinha um casal de amigos lá em Santa Cruz do Sul, eles eram gays, gente muito humilde, filhos de agricultores, e eles queriam, o sonho deles era ter casa própria. E a gente morava numa casa muito grande em Santa Cruz, e que a parte de baixo era como se fosse uma outra casa embaixo da casa. Aí nós oferecemos para que eles fossem morar lá conosco. Aí o dinheiro que eles gastavam de aluguel, eles passaram a juntar, né? Para poder dar entrada lá no terreno deles. Aí conseguiram, graças a Deus, dar entrada, e à medida que as coisas foram andando, o outro sonho que eles tinham era ter uma televisão. Aí eu virei para os dois, vocês dois fumam. Se vocês parassem de fumar, eu fiz as contas para eles na época, vocês, com o que vocês gastam de dinheiro para cigarro, Santa Cruz do Sul, muita gente fuma, porque lá é onde se planta fumo. Então, desde pequenininho, as pessoas são educadas que o cigarro é bom, né? Se vocês pararem de gastar dinheiro com cigarro, o dinheiro que vocês gastam dá para comprar a televisão pagando a mensalidade. Pois olha, gente, eles pararam de fumar durante 12 meses, compraram a televisão que eles queriam, que era o sonho deles. O que aconteceu no 13º mês? Alguém sabe? Quando eles já estavam com a televisão. Compraram cigarro de novo. Voltaram a fumar outra vez. Isso é um consumo burro, certo? E o cigarro tá caro. Não é preconceito, né? Mas mesmo que tivesse de graça, cara, não, aquilo faz mal. Sim. Você vai ter uma qualidade de vida quando envelhecer muito pior, porque a pessoa fica com o pulmão comprometido, pode ter câncer de laringe, pode ter câncer de lábio, pode ter câncer de esôfago, pode ter... Cara, cigarro é um veneno. Eles conseguiram parar durante 12 meses e conseguiram voltar a fumar. Aquilo foi... É sinal que eu consegui mais, né? Se eu tivesse outros objetivos também. Exatamente. Então, pessoal, responsabilidade social e ambiental para as empresas significa o seguinte: eu tenho que tratar os meus funcionários com dignidade para que eles possam tratar os meus clientes com dignidade. E isso tem que partir de uma forma muito séria. Eu não vou fazer porque a lei me manda. Eu tenho que fazer porque eu acredito que é assim que as coisas têm que ser. Responsabilidade social é quando a minha empresa está instalada numa determinada comunidade e eu não jogo poluição para o rio onde as pessoas bebem água. Eu moro aqui em Novo Hamburgo. Quando chega a época da chuva, esses curtumes todos de couro aproveitam que está chovendo bastante e largam todo o líquido químico deles, que eles teriam que gastar para ser retirado, eles jogam no rio. Mata tudo quanto é peixe, por isso que de vez em quando sai na televisão. E eles já fazem de propósito que fica difícil descobrir quem foi que atirou a química no rio, entendeu? Isso é não ter responsabilidade nem social nem ambiental, porque no mesmo momento que eu estou matando o rio e os peixes, eu estou poluindo a saúde das pessoas que vivem ali, inclusive muitos são meus funcionários. É muito triste. Responsabilidade ambiental é a gente não gastar com bobagem. Para que todo mundo tem que ter carro? Será que eu preciso tanto assim de um carro? Eu dava aula num projeto chamado Pescar, aí em Canoas, antes da pandemia. O projeto Pescar é um projeto feito por uma fundação, já existe há alguns anos, em que a gente ajuda jovens de 15 a 19 anos a sair da marginalidade.
e aí, ou a não ficarem nela. E aí eles têm, num turno do dia, eles têm aulas com a gente, no outro turno, eles têm aula na escola. Nos dias que eles não estão em turno, ou num período que eles não estão em aula com a gente, eles estão trabalhando em alguma empresa, aprendendo algum trabalho, tá? Pois muito bem. Esses jovens todos, eles têm que aprender que eles vão trabalhar para poder conquistar um futuro, não só bem material. Bem material não é tudo nessa vida. E, lamentavelmente, o que a gente mais vê na juventude de hoje é uma busca danada por bem material. E aí eu vou pegar um exemplo muito diferente do Projeto Pescar. A moça que cuida, ou que cuidava lá do Projeto Pescar ali em Canoas, é uma assistente social formada, muito esforçada, casada com um rapaz concursado. Eles têm 2 carros. E aí ela me contando que ela não ia de carro lá para Canoas, porque ela morava em Gravataí, porque gastavam muito dinheiro de gasolina, então que eles preferiam pegar transporte público. Ok. Tá, então para que vocês têm 2 carros? Não, porque quando a gente casou, ele já tinha o dele e eu já tinha o meu. Tá. E hoje em dia? É um carro, fica parado. Mas para quê? Porque se eu precisar de alguma coisa, eu tenho o meu. Quer dizer, ela tem um carro que ela usa muito esporadicamente, muito raramente, só para dizer que tem. E hoje, na época de Uber, não tem mais desculpa, eu não preciso mais ter isso, né? Eu não preciso mais ir para um ponto de táxi, nem ir para a rua fazer com a mão. Eu baixo no meu celular o aplicativo, chamo o Uber e ainda vou pagar mais barato que o táxi. E aí eu perguntei, tá, e o teu esposo? Ele tem, porque às vezes a gente gosta de viajar. Tá, mas com que frequência vocês viajam no final de semana? Não é todo mês, é assim, às vezes uma vez a cada 2 meses a gente pega o carro e viaja no final de semana. Aí comecei a fazer conta de quanto gasta de imposto, quanto gasta de manutenção de carro, quanto gasta de combustível, e fora as outras cositas todas que você vai gastando no carro, né? E eu mostrei para ela que era muito mais barato ela alugar um carro todo final de semana na locadora do que ter um carro. Com a vantagem que o carro da locadora está sempre 0 quilômetro, porque você sempre pode pegar o carro mais novinho lá. Você vai alugar um carro, você pega o carro que você quiser, para o que você quiser. Por exemplo, minha família aqui quis a Veranópolis, conhecer a terra onde minha esposa nasceu. Só que eles eram 7 pessoas. O que nós fizemos? Gastamos R$ 110 e eles foram num carro alugado que cabia 7 pessoas. Não foi nem no nosso. Aí rachamos os 110, ficou baratinho, mais barato do que passagem de ônibus. Eles passaram o dia lá, voltaram, foram voltaram confortáveis. Tá, Sérgio, e você? Eu tenho que ter um carro porque eu sou o motorista da família. A minha mulher trabalha em Porto Alegre, então não tem alternativa. Como ela trabalha em Porto Alegre, ela sai às 6 horas e volta às 6 horas, trem para ela não é uma possibilidade. Ela teria que sair ainda muito mais cedo e voltar muito mais tarde. E no meu caso, eu largo as crianças na escola e vou trabalhar. Eu também não consigo pegar trem. Mas meu sonho, pessoal, era fazer como eu tive há muito tempo atrás, quando eu virei professor, em que eu podia ir de trem para o trabalho. Mas os horários eram diferentes. Então, a gente tem que começar a pensar se a gente precisa ter, sabe? E aí, quando a gente começa a refletir sobre o nosso ter, a gente vai ver que não precisa ter tanto par de sapato no armário, a gente não precisa ter tanta calça, a gente não precisa ter tanta camisa, porque a gente não tem tanto lugar assim para sair. A gente se preocupa demais com os outros. As empresas, a mesma coisa. As empresas têm que começar a praticar aquilo que elas falam, que é importante, mas que no dia a dia elas não praticam. Poucas são as empresas que nos respeitam de fato. Quantas pessoas agora perderam o emprego porque eram do grupo de risco, acima de 60 anos? Assim que acabou a proteção que o governo dava, essas pessoas tiveram que começar a voltar para o trabalho. À medida que elas foram voltando, porque elas tinham algum quesito do grupo de risco, elas foram sendo mandadas embora. Isso não é ter responsabilidade social. Isso é injusto com as pessoas. Bom, uma pena que só apareceram vocês 3. A Cleci foi a primeira a aparecer, mas eu acho que acabou a luz dela. A gente estava batendo um papo bom, ela sempre chega cedo. E de repente ela sumiu de vez, mas a Cleci mandou já o trabalho. Para os demais que não mandaram, não apareceram aqui hoje, para vocês que estão aqui, tudo tranquilo, tá? Para os que não mandaram, fica o recado aqui, eu vou mandar também por e-mail, de que tem que me mandar o resumo de um dos artigos. Tem mais um trabalho para mandar até dia 10 de fevereiro, que eu também estou mandando em anexo hoje, que é o conhecimento de seleção. E nós só voltaremos a nos encontrar de novo no dia 13 de janeiro, tá? Numa quarta-feira, às 19h15. Tá bom? Tranquilos? Tá bom. Ok, Tá. professor.
Muitas tem saúde para você. Fala, meu amor. Fala, Liz. Fala. Sobre essa atividade eu sei que é para fevereiro, mas eu não entendi muito bem essa Você vai aplicação dos fazer uma conhecimentos. pergunta. Você vai fazer uma pergunta que você acha que seria. Aquilo é para treinar vocês para as entrevistas de emprego, tá? Deixa eu abrir um aqui para a gente usar como exemplo. 2 segundinhos que a gente já aproveita e já faz um juntos. Conhecimentos de seleção. Aqui, achei. Vamos lá. No primeiro diz assim, o cargo é para telefonista, tá? Ela faz uma série de funções como telefonista, e aí você tem que pensar numa questão que mostre que essa telefonista tem iniciativa. Por que é importante isso? Porque toda vez que a gente vai para uma entrevista de emprego, isso eu expliquei para vocês lá no começo do ano, toda vez que a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente já tem que imaginar o que vão nos perguntar. A gente tem que fazer um teatro com a gente mesmo para já preparar as respostas na cabeça, para não ser pego com a calça curta. Então, tá, como é que o telefonista vai mostrar que tem iniciativa? Por exemplo, se ela, ao atender uma ligação que não era para lá, para a empresa, se ela procura ajudar aquela pessoa a ir para o lugar certo. Vocês nunca foram numa loja que não encontraram a coisa e o vendedor mandou vocês para uma loja certa? Sim ou não? Lá na loja, eu trabalho várias vezes. A gente tá lá, daí chega uma pessoa e diz assim, eu queria tal coisa, assim, assim. Daí a gente diz, tem na Casa Londres, tem na Casa Maria, aqui não tem. É isso aí. Às vezes eu pergunto e ele fala, né, que não tem, aí eu pergunto, tem alguma indicação para me falar? Aí ele às vezes fala, mas só se eu pergunto. Não, aí isso é um problema. Eles teriam que ter a iniciativa de te falar, entende? Então, essa é uma pergunta, por exemplo, que vocês podem botar ali naquele quadro. Olha, senhor, bota lá o caso assim, olha, o senhor está ligando para a empresa errada, mas no que eu posso fazer para lhe ajudar? O que exatamente o senhor está querendo? Tem iniciativa, né? Naquele caso ali, deixa eu me lembrar aqui que era a empresa. Respondendo, faz a entrega. Ele não especifica nem qual é a empresa. Eu posso dizer, por exemplo, que seja uma telefonista de um hospital. Olha, telefonista de hospital não é serviço de emergência, né? Olha, tá passando mal falando de tal aqui. Olha, senhora, por favor, me dá olha a iniciativa, olha. Me dá o seu telefone, por favor, o seu endereço, que eu vou ligar para a SAMU enquanto a gente conversa aqui. Não desliga, não, eu vou ficar conversando com a senhora. E aí, enquanto isso, está fazendo uma ligação no outro telefone para poder chamar o serviço de saúde de urgência. Isso é ter iniciativa. Não é porque ela é telefonista e não é médica, ou não trabalha no serviço de emergência, que não possa estender a mão para o ser humano. É extremamente importante que vocês aprendam a pensar nas perguntas que poderão fazer para vocês. Nas entrevistas, eles não fazem as perguntas óbvias. Porque pergunta óbvia, todo mundo já sabe a resposta. Eles vão tentar sempre tirar vocês do prumo, né? Fazendo uma pergunta que vocês jamais imaginariam. Por exemplo, para mim, quando eu comecei a minha vida trabalhando, eles queriam muito saber por que eu não tinha namorada. E não havia jeito de eles me perguntarem isso diretamente, porque isso podia dar cadeia. Chegou uma hora, você está querendo saber se eu sou gay? Aí o psicólogo, não é bem, não, sim, né? Assim, eu não tenho namorada porque eu trabalho de meia-noite, eu trabalho o dia inteiro, só tenho para dormir de meia-noite às 5. Eu tinha um restaurante. Eu não tenho tempo para ter namorado. Eu tenho que dormir, né, de meia-noite às 5. O resto do tempo é trabalho. Eu sou o dono do restaurante, eu sou o cozinheiro do restaurante, eu faço a faxina do restaurante, tudo era eu. Então não tinha tempo. Se eu tivesse tempo eu teria, mas nesse momento eu não tenho. É por isso que eu estou procurando um emprego, para que eu possa ter tempo. Aí ele entendeu e parou, certo? Eles tentam te tirar do prumo. Porque se você perde a calma com uma pergunta diferente, é sinal de que você não serve para atender público. Vamos supor, estão lá uma entrevista para higienizador de hospital. Tá, aí uma pessoa vomita na sua frente, o que você faz? Imediatamente pede para a pessoa ficar tranquila, pega uns papéis para a pessoa poder se limpar e pede para a pessoa, pode ficar tranquila que eu resolvo aqui. Isso é ter iniciativa. Não precisa a pessoa esperar para te chamar para pedir ajuda, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação quando entram numa loja ou num ambiente qualquer que não é o normal de vocês, e aí, nesse ambiente, dali a pouco a pessoa está ali perdida, não sabe com quem, aonde se dirige, e nenhum funcionário vem na tua direção. Eles estão até conversando entre si e não te dão bola, né? E você fica que nem um pato tonto.
Isso é não ter iniciativa. Tá, se vier uma pessoa entrando no seu estabelecimento, o que você faz? Posso ajudar? O que eu mais ouço é assim, não faço isso porque as pessoas acham que eu quero, que eu vou incomodar, que eu estou querendo vender. Não, só se bota à disposição, assim, olha, eu posso ajudar? Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. E vai para o seu canto de novo. Entende? Não precisa ficar com temor de estar fazendo alguma coisa que acha que está errado. Abordar as pessoas e oferecer ajuda é um ato de caridade. Não precisa necessariamente ter a ver com venda. Tá? Entendemos isso? Olá, boa noite. Desculpa a demora. Bruna? Foi o horário que eu pude entrar agora. Sim, Isso. tudo bem? Seja bem-vinda de Tudo volta. bem? Tudo bem, graças a Deus. Bruna, tá devendo um monte de trabalho, tu sabe disso, né? Sim, Tá. sim, agora eu tenho que me programar. Eu ando muito ocupada, eu não ando nem conseguindo quase nem respirar direito. Não, pelo Aí amor de Deus, não para de provavelmente respirar não esse que você final de morre. semana- Provavelmente esse final de semana eu consigo colocar as matérias em dia. Tá bom, querida. No meu caso, você tem até 15 de janeiro para botar as atividades em dia, tá? Tá, perfeito. Aí dá tempo de você botar e você voltar para o prumo de novo, tá? Hoje você já está participando de uma, então tu já mata essa daqui de hoje, que é a discussão sobre responsabilidade social e ambiental, tá? Mas tem os exercícios, tem alguns artigos ainda que você tem que fazer resumo, tem um textinho que você vai ter que fazer sobre o que te motiva a estudar, mas ali no plano que vai hoje no e-mail tem tudo mastigadinho, tá? E se precisar de alguma Tá. coisa, Uhum. prega um grito. É a única coisa que eu... aproveitar e também lembrar disso. Os meus e-mails estão saindo tudo com letra maiúscula, porque como eu operei o ombro, eu não consigo escrever nada com a mão direita. E com a mão esquerda é mais fácil se eu tiver tudo com letra maiúscula. Então eu estou catando letra aqui no teclado. Então os meus e-mails saem tudo com letra grande, tá? Não estranho, não é falta de educação, não é querendo chamar atenção. É porque se eu botar letra pequena, eu vou ter que ficar abaixando e levantando letra, vai demorar mais ainda, já está muito cansativo para teclar só com a mão esquerda. Tá? É por isso, não é por outro motivo que não esse. Tranquilo, Obrigado por explicar lá sobre o exercício, senhor. Agora entendi meu amor. melhor. É isso. O objetivo desse exercício é preparar para vocês para as perguntas sacanas. Quando chegar no ano que vem, se Deus quiser, acho que o nosso terceiro trimestre vai ser mais sossegado. Eu quero pegar uma das nossas aulas e só treinar vocês para perguntas de entrevistas diferentes. Eu vou concorrer para a vaga tal. E em cima da vaga que a pessoa vai concorrer, eu elaboro perguntas para mostrar para vocês que eu posso deixar vocês completamente sem prumo, fazendo a pergunta que vocês não esperariam. Então é importante eu pensar na pergunta antes de eu ir para a entrevista. Tá? O que será que vão me perguntar? Será que vão me perguntar sobre time de futebol? O que eu respondo? Será que vão me perguntar se eu vou ter filho? Nesse país aqui, que é um país cheio de preconceito, as mulheres em idade de ter filhos têm menos chance de ter emprego que as mulheres que não estão mais na idade de ter filhos. Então, será que eles não vão me perguntar se eu vou ter filhos? É uma pergunta que fazem muito, com quem vai ficar teus filhos se eles ficarem doentes? Você vem trabalhar. Puxa, só uma pergunta sacana, né? E aí, você tem que ter uma resposta pronta, mesmo que seja a resposta que não seja a mais verdadeira do mundo. Tipo, não, olha, minha mãe mora comigo, eu não tenho esse problema. Então, eu tenho quem fique. Ou então, o meu marido tem um trabalho bastante flexível, ele consegue me ajudar bastante, a responsabilidade com as crianças não fica só comigo, a gente divide bastante. Eu tenho que ter essas respostas prontas, eu não posso parar e pensar e responder na hora, que aí eu perco a entrevista. Vocês têm que lembrar que a gente vai para a entrevista, gente, é para disputar a vaga. Não é tem uma vaga por pessoa. Tem uma vaga e uma porrada de candidatos. E eu tenho que me sair melhor do que os outros. Para me sair melhor, eu tenho que me preparar antes. Tá bom? Tranquilas? Tranquilo, professor. Tranquilo, Maria, senhor. Obrigado. melhoras da tua Covid, que você fique bem logo, tá? Que essa sequela suma o mais rápido possível. Bruna, precisando de alguma coisa, vai pegando um grito. A Jennifer estava atrasada, botou toda a vida dela em dia, né, Jennifer? E aí, Tudo em dia agora. isso aí. Então, vamos lá. Vocês não podem jogar o ano fora. Tem que aproveitar que vocês estão com esse negócio de à distância, bota a vida em dia, porque quando chegar
Em abril do ano que vem, vocês terão terminado esse ano todo e vão poder continuar o terceiro ano e vão se formar logo, tá? Bota a vida para frente, não deixa os problemas parecerem maiores do que são, não, porque se deixar, a gente começa a entrar em pânico e aí não faz mais nada. Tá legal? Tá bom, professor. Um Feliz Natal pro senhor. Para nós todos, boas festas para todo mundo, muita saúde e emprego para todos nós. Tá bom? E muito abençoado, né, Para professor? vocês também, pro senhor também. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tá? Feliz Natal. Para nós todos. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau. Até.